Isso! Alegria. Baixar o som. Ei, Paulo, Mari. Sinaliza para mim se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Boa tarde. Querida. Paula, se prepara, tá? Que eu vou te convidar para a live de quinta. Deixa eu já dar esse recado. Josi, pensei em você hoje também. E Marcos. Que bom, gente, que vocês estão chegando. Vou abaixar o som aqui. Nós estamos aqui ao vivo no nosso programa Psicoclínica com Cátia Isidoro, às quintas-feiras com psicólogas que inspiram, nosso episódio especial. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Esse canal ele existe, né, para fortalecermos a nossa carreira, a nossa profissão, os profissionais da psicologia, para que a gente se sinta mais seguro, mais confiante no nosso exercício profissional, para que a gente não se sinta sozinho e para que você, psicólogo que está aqui, saiba exatamente o que fazer desde o primeiro atendimento, desde a primeira sessão. Então, quem chegou agora, aproveita, tem um aviãozinho aí, clica nessa cartinha e encaminha esse convite para as pessoas que você conhece, para os psicólogos que você conhece, para esse dia especial. Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Cátia Isidoro, sou psicóloga, palestrante, professora. E há mais de 20 anos, né, a gente teve essa virada do ano, e cada ano que vira, nós completamos mais um ano nessa jornada com a psicologia. Há mais de 20 anos estudo diversos temas da psicologia e nós resolvemos trazer esses temas para além dos muros da faculdade, para além dos programas de pós-graduação. E eu não posso deixar de dizer que eu não faço esse trabalho sozinha. Eu quero agradecer a todos do Espaço Identidade, do Movimento Val Psicólogos, nossos alunos do Psicoclínica, os nossos parceiros. Muito obrigada por esse apoio e por ajudar a gente a construir esse trabalho para alcançar a vida de diversas pessoas que a gente não alcançaria no 1 a 1 e que a internet, né, nos dá essa possibilidade de visibilidade e crescimento. Olha, olha! Olá, Ana Cristina! Bença! Então vamos lá, né? Para o episódio de hoje, a nossa convidada do coração, Mariana Ferreira. Como que eu posso fazer a abertura da Mari, né? Fiquei aqui pensando nas palavras que eu poderia fazer essa abertura. A Mari, gente, já era psicóloga, no meu ponto de vista, né? Antes da formação. Mari já tinha uma postura, Mari já tinha um olhar, uma sensibilidade, uma escuta muito afinada. Ela já tinha essa postura que o profissional da psicologia precisa trabalhar ao longo da formação, né? E principalmente pós-formação. E Mari já era um ser humano assim. Então, para mim, é um grande privilégio poder dividir com vocês uma pessoa do meu coração, né? Que eu tenho o privilégio de acompanhar a construção de vida e carreira. E é com muita alegria que eu apresento para vocês essa grande mulher, essa grande profissional que tem feito diferença, né, na vida de tantas pessoas através da psicologia, de uma forma ética, comprometida, séria, profunda. Mari, vou te convidar aqui para vocês que estão assistindo ao vivo, para vocês que vão assistir a gravação. Vamos lá, já mandei o convite. Uau! Ei! Muito bem, dá certo, né? Se dá certo. Querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu já estava te paquerando aí desde dezembro. Sei que você está de férias. E é uma honra e uma alegria, né? Isso que eu falei é uma verdade. Compartilhar com várias pessoas que vão assistir essa gravação ou que vão assistir ao vivo. Te conhecer, né? Essa pessoa que, como eu falei, já tinha inúmeras habilidades e características de uma profissional da psicologia, que só faltava passar por lá, frequentar 5 anos de faculdade, receber o que já era seu e participar da vida de diversas pessoas através da psicologia. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Fico até emocionada. Eu que agradeço, né? Importantíssimo estar aqui. Estou vendo, né, essa nova trajetória que
redes sociais sua, mais um lado assim para poder te ajudar. E estou muito feliz também de a gente estar aqui para bater esse papo sobre psicologia, né? Que é uma profissão tão bonita que a gente ama tanto. Verdade. E a... Ah, vou aproveitar que eu tô lembrando, já vou dar o print agora na tela, que depois eu empolgo e eu esqueço. Vou dar um print, capricha aí. Sim, pronto. Juju, dá aí também um print na tela. Mari, vamos lá, né? Hoje é um dia de bate-papo, da gente contar um pouco de como que foi esse encontro com a psicologia. E eu sempre começo, assim, eu divido, né, essas entrevistas falando um pouco antes, um durante e um depois. Então a gente vai começar pelo início. Conta um pouquinho pra gente como que era a Mariana naquela época, qual era a sua visão de mundo, antes de você encontrar com a psicologia, qual que era a sua visão? Primeira coisa, assim, acho que essa parte profissional para mim apareceu bem assim no final mesmo do ensino médio. Mesmo assim, na família, né, a gente tendo essa postura de querer trabalhar desde sempre, os pais sempre falavam, estuda primeiro, estuda primeiro. Então, assim, levei os estudos até chegar, né, nesse pré-vestibular, nessa época aí de pré-vestibular, querendo a faculdade de Direito, assim, sempre me despertou, né, assim, o direito por causa, né, da minha mãe. E aí, assim, era a única opção, eu acho que porque era um modelo ali de referência mais próximo, né, até Kátia chegar, assim, e me falar como que é a prática em si da psicologia. Ensino médio, terceiro ano, né? Assim, aquelas camisas, né? O que você vai ser, né? Depois daqui, era direito, tava lá, tava certa daquilo. Até eu me questionar um pouco, mas será que é isso mesmo, né? Teriam aí outras opções, né? E aí, Kátia me acompanhou desde a adolescência, desde sempre, né? Na família. E me trouxe um pouco de como que é essa prática, assim, né? Às vezes a gente não observa, assim, né? Que o direito e a psicologia, elas têm uma semelhança, assim, né? De lidar com as pessoas, as realidades diferentes, né? Assim, então, isso eu acho que era o cerne do que despertava, assim, na profissão. Com o que eu quero mexer? Quero mexer com gente, né? Com o que as pessoas sentem, o que elas pensam, né? Que é diferente de mim. Então, eu fui por essa área, assim, né? Já na primeira tentativa de vestibular já era psicologia. Mesmo achando que o direito seria ali aquela opção, eu vi que, de fato, era a psicologia e nunca me arrependi. Eu fico, assim, impressionada. Já tive falei assim, não, será que é isso mesmo? Era aquilo mesmo, assim. E sou apaixonada até hoje, acho que é uma das profissões mais importantes que a gente tem de fato. Defendo, como eu aprendi a defender com a Kátia, defendo onde eu estou, assim, por onde eu passo, porque eu acho que a gente tem muito o que ensinar, assim, né? Não só como profissional, mas pra quem não é da nossa área, a gente ainda tem muito o que ensinar, né? O que quais as possibilidades da psicologia. Então, é disso, assim, é isso que eu levo comigo, assim. Eu tô te ouvindo, fico pensando que com tão jovem, né, com 18, 19, 20 anos, quando tem essa jornada do cursinho, do que você vai fazer, qual profissão que você vai escolher. E essa pressão que a gente se coloca, vindo de uma família que poucas pessoas estudaram naquele momento, nem naquela época, né, poucas pessoas tiveram o privilégio de fazer um curso superior, quando jovens, acho que nenhum tiveram oportunidade, né? A minha tia, sua mãe, a tia Ana, foram fazer faculdades mais velhas. E a gente teve esse privilégio, né, influenciada por elas, pelas mulheres dessa família, de falar assim, estudem, né? Vocês vão trabalhar, mas é muito importante que vocês possam estudar. E o quanto que a gente assumiu essa responsabilidade de querer acertar, Sim. né? De não jogar dinheiro fora, de não ir para uma universidade privada e utilizar esse recurso tão suado da nossa família numa profissão que não daria nada, ou que a gente não seria feliz, ou que a gente não se sentiria realizada. E quando você fala assim, meu coração enche de alegria, né? Eu nunca me arrependi, né, de fazer. O quanto que a gente foi privilegiada de ter escolhido uma profissão que vem de encontro ao nosso coração e que vai confirmando, assim, que bom que eu fiz essa escolha, que bom que eu fiz essa escolha. E poderia não ter dado, né? A gente poderia ter feito outras escolhas também e estaria tudo bem. Mas não foi o caso, né? Foi assim, que bom que nós escolhemos essa profissão. Que alegria, assim. E me conta, Mari. Aí chegou, fez vestibular,
fui para a faculdade. Histórias de bastidores, histórias da faculdade. Como foi essa jornada? O que mais te impactou? Quais são as histórias que você guarda aí no seu coração ao longo dessa jornada? Eu acho que a primeira coisa, assim, foi um universo muito novo para mim, assim. Por mais que a gente tenha uma noção, né? Você escolheu o curso, né? Tem uma noção ali a respeito dos autores ali que são mais famosos, né? Mas a prática em si, né, o dia a dia ali era realmente um presente. A cada semestre, tinha uma fase do início do curso que eu falava, gente, como que pode ser um universo? Eu ficava realmente assim, encantada com o curso, assim, com o fazer também dos professores, claro, né, que são as primeiras referências ali também. Eu acho que o que mais me impactou, eu acho que não tem como, assim, né, é a questão da diferença, assim. Não tem como eu não falar que eu venho de uma família que me protegeu de muita coisa, né? E aí, quando a gente vai lidando com as outras realidades, assim, né, do que tem por aí no mundo, acho que é na faculdade que a gente vai entendendo, assim, olha o que você está escolhendo, olha o caminho que você está seguindo, assim, né? Porque não é só ter uma luta ali, né, sensibilizada, né? Você tem que Uhum. também lidar com essa diferença, que muitas vezes vai ser uma diferença radical, assim, de várias maneiras, questões religiosas, né, assim, questões mesmo de gênero, tudo, né, que pode te fazer assim, ter um limite para poder. Você consegue entender, você consegue escutar isso? Pausou? Não, não, tô aqui, tá tudo certo. Você consegue escutar isso, né? De que maneira, né? Assim, através só da sua vivência não vai bastar. Você precisa ir por outros caminhos. Então, assim, que essas diferentes, essas realidades diferentes foi o que mais me impactou durante a graduação. Assim, de um caso, por exemplo, de uma colega, assim, que eu lembro de ter perguntado para uma professora, assim, uma vez, o que se considerava, o que era configurado, né, enquanto um abuso sexual, né? E aí dela falar de uma realidade que a irmã dela passava com o próprio marido, né? E que não sabia que por ser um marido era configurado um abuso. Então, assim, de coisas que às vezes a gente acha que todo mundo já sabe, não, peraí, né? Quem é que tá falando? Como que é a realidade dessa pessoa, o histórico dessa pessoa, né? E aí isso foi me deixando, assim, mais atenta a como que a profissão é de fato, assim. Né? É uma profissão que, a cada vez, eu acho que principalmente na clínica, você vai descobrindo muita coisa, assim, né? Você não pode partir só do que você já sabe, daquilo que você vivenciou com os seus, assim, né? Precisa de muito mais, não só teoricamente, mas de uma questão de uma escuta mesmo, de uma observação. Bonito você estar falando isso, porque como professora, e atuado muito em turmas de primeiro período, às vezes no meio do curso e no final, tem uma grande diferença, né? Como aluna, eu chego na faculdade aos 18 anos, religiosa, romântica, né? É, apaixonada, você falou assim, a cada semestre um universo, né? Eu achava que parecia que eu estava escrito em um curso novo todo semestre. Que eu não podia perder nada, assim, ai, se eu chegasse atrasado, assim, ai, se eu perdesse uma aula. E eu lembro da sua postura muito caxiona, assim, eu não posso matar a aula, eu não posso chegar atrasado, né? E a gente encantada por isso tudo. E por mais que eu tenha falado aqui romântico, de assuntos tão sérios, né? Tão graves, que atravessam todos nós enquanto humanos, e quanto a cada semestre essa ingenuidade ela ia sendo transformada, né? Para dar espaço para uma maturidade de vida, ainda muito jovem, né? E eu falo que mesmo agora, na beirada dos 41, né? Quanta coisa ainda eu tenho que aprender, tanta coisa ainda que eu não vi, mas quanta coisa o consultório me trouxe, quantos universos diferentes e temas o consultório me trouxe. E a partir dos casos, cada livro, cada pesquisa que eu tive que ir buscar para entender o mundo que eu não entendia, né? Para enxergar o humano de uma forma que eu não enxergava. Que aquele modelo de vida, de família, me trouxe muita coisa. Mas o quanto que era necessário a cada semestre, a cada disciplina, a cada professor, a gente ampliar isso.
E aí eu estou te ouvindo, né? Lembrando também um pouco da minha história, o quanto que ao longo dos 5 anos a gente tem essa oportunidade de amadurecimento, de esclarecimento, de descortinar, de se chocar. Porque, É. né, imagina, é uma pergunta assim, né? É possível que numa relação, num casamento que parece ser consensual, há uma possibilidade de abuso? Né? Será que os abusos acontecem tanto assim no meio familiar? Uhum. E é a hora que a gente vai para estatística, né? São os lugares que mais acontece. E Sim. temas que possivelmente a gente não entraria em contato se não fosse a nossa área, se não fossem aqueles professores, se não fossem as perguntas dos alunos. Então, tem uma grande transformação nas nossas vidas, assim, do primeiro até o último período, do tanto que a nossa vida é impactada pela formação, né? Eu falo que a gente precisa passar por esse processo de 5 anos. Ele é necessário. E ele vai continuar, né? A questão é assim, a gente continua depois dele para a vida inteira, tá? Eu tô aqui para te contar isso, não acaba. Não acaba. Querido, você tem algum caso, assim, de algum... Ou você quer contar dos estágios que você fez dentro da faculdade, quais que você fez fora da faculdade, que você aprendeu ao longo dessa prática, dessa jornada? Olha, eu comecei, né, o meu primeiro estágio foi com o nosso querido Furiati. Escutei a Sônia falando dele outro dia. Eu falei assim, gente, olha Uau! só, né? Que legal, assim. E eu realmente, eu era apaixonada com ele, assim, porque ele é muito, né, tinha uma tratativa, um jeito de dar. O estágio também com ele, assim, foi fenomenal, assim. Ele é da área, né, trabalhista, então assim foi muito interessante assim esse primeiro contato assim com essa prática, né? Visitamos uma escola, fizemos ali aquela pesquisa, né, assim desses bastidores, né, do RH. E aí assim foi esse primeiro contato e eu estou sempre assim, né, referenciando os meus professores porque de fato assim eles são muito importantes na minha trajetória. Segundo estágio foi um estágio num socioeducativo, que também me trouxe assim, uma outra realidade muito importante, né, nesse quesito adolescência, a questão com a lei, né, que até hoje a gente precisa assim, né, tá sempre é, atenta, né, para a gente também os estereótipos aí, a questão do sistema prisional, racismo no Brasil, foi também um estágio que eu aprendi muito, adolescentes, né, em conflito com a lei, foi um dos estágios também que eu acho que traz para a gente aquele impacto, mas que é um impacto muito necessário, né, assim, a psicologia precisa, eu acho que é isso, a psicologia tem visto, também, precisa estar nesses campos, mas a gente encontra campo e não cessa, que bom, né, porque de fato é uma necessidade diferente, claro, mas assim, é de fato rico demais a psicologia. Eu fiz um estágio também em psicologia do esporte, que foi uma coisa totalmente inusitada, porque era o último ano, né, de faculdade. E aí, naquelas de não ter conseguido a vaga como professor que você queria, cair na psicologia do esporte, assim. Mas foi assim, bem uma das melhores experiências, porque é uma das áreas que eu nunca cogitei, mas que me coloquei ali abertamente para poder aprender, experienciar, né, como que esporte, né, tá totalmente ligado à questão, né, como que a pessoa está psiquicamente para poder desempenhar aquele trabalho, né? A gente viu aí, né, Copa do Mundo, a gente tem visto aí esses grandes campeonatos, né, como que a psicologia tem sido cada vez mais solicitada e necessária. E foi assim, um dos estágios em que eu, por mais que eu não me vi tendo isso depois de formada, eu fui com o coração muito aberto, assim, e foi muito bom, assim, ter tido a experiência, porque é uma outra área, assim, que de fato é encantadora, assim, de fato encantadora. A clínica, né, que eu sempre era semestre sim, semestre não, eu estava na clínica de alguma forma. E também foram os meus primeiros contatos assim com essa clínica individual, com questões
que eu acho a clínica, quando você está na faculdade, né? Você lida também com uma questão socioeconômica muito importante da gente observar, né? Quem são as pessoas que acessam, né? São pessoas que não podem pagar terapia, né? Naquele valor convencional. E aí você também lida com vários outros contextos, né? Assim, que tocam aí a questão financeira, né? Assim, eu acho que isso foi uma das coisas que me fez também despertar para que o mundo dentro da faculdade é outro. Depois que a gente forma, já está te mostrando também como que é o mundo, né? Assim, de alguma maneira. E pensar também no valor, valor do nosso trabalho ali, né, com determinadas pessoas, a gente também vai ter que questionar como que está sendo esse acesso, como que a pessoa desloca, né? O online, né, veio a gente poder também questionar isso. Olha o tanto de coisa que a gente começou a fazer, muitas vezes, né, assim, a partir de 2020, e depois que voltou o presencial, a gente viu, já isso aqui, né? Então, acho que a clínica individual muito isso, assim, um mundo se abrindo também de uma outra maneira. Assim. É só né? Precisou passar por um tanto de coisa para chegar ali, né? Até no né? Quem pode acessar, né? Como que é isso? O que que vai acontecer ali, né? Aquela sala. Então, foi uma das coisas também que mais me despertou, né? Tanto que eu tô até hoje na clínica, e que também me ensinou muito. Um outro estágio também que me despertou foi na área hospitalar, onde eu trabalhei com um grupo de técnicas de enfermagem. Ali eu descobri também que eu gosto muito de trabalhar com grupos, assim, o grupo é uma coisa fenomenal, muito boa mesmo, assim. Era uma clínica do trabalho, então a gente voltou mais para uma questão trabalhista ali dentro do hospital, né, assim, mas que a clínica, quando a gente trabalha o grupo, assim, eu acho que também tem um quesito do indivíduo ali que ajuda muito a gente a trabalhar, né? A pensar assim, olha só, temos um grupo de técnicas de enfermagem, né? Assim, alguma coisa de semelhante, gente, essas pessoas poder trabalhar, mas cada uma traz uma singularidade, né? Assim, e isso que faz a coisa acontecer. O grupo, né? Assim, ser tão vivo também, interessante de trabalhar. Enfim, sou apaixonada, mas eu acho que essas duas, o grupo e a clínica individual, é o que me despertou nessa trajetória aí. Vou aproveitar, vou emendar, né? Como que foi, então, a sua transição de estudante para profissional formada, a entrada da clínica, como que você começou, quais foram os caminhos aí? Olha, tem mais uma coisa que a gente compartilha também, né, Kátia? Assim, eu fui aluna da Velasquez, né? Uma excelente professora que eu admiro até hoje, assim. E a Ruth, eu admirava tanto, eu achava que eu queria trabalhar como que ela trabalhava. Então, assim, ela é da área da terapia cognitivo-comportamental e neurociências, né? E aí, logo que eu tive, assim, o segundo semestre de aula com ela, surgiu uma oportunidade de um estágio remunerado numa clínica de terapia cognitivo-comportamental. Eu falei assim, não, eu tô indo, tranquilíssima. E aí, nisso, eu trocava muita figurinha com a Ruth nessa época, assim, e foi, de fato, assim, uma das professoras de referência, assim, no modo mesmo de transmitir, né, assim, a disciplina, a postura profissional, postura ética em si. E aí, entrei nessa, né, enquanto estagiária, eu ficava ali encarregada de estar com os estagiários, né? Ao mesmo tempo que eu fazia atendimento clínico, eu também lidava ali com o que os estagiários que estavam chegando precisavam, de modo geral, na clínica. Então, eu aprendi muito essa área que é a clínica, assim, no operacional. O que é a clínica precisa para poder funcionar, né? E aí, foi uma experiência, assim, maravilhosa, eu acho. Foi aonde eu aprendi também a gente precisa cobrar pelo nosso serviço. E não é um serviço
onde você simplesmente atende e a questão financeira fica, né, assim, a Deus dará, vamos dizer assim. Não, Não, você precisa poder ter pago. Você precisa ter um modo ali de lidar com isso, por mais que eu acho que assim, todo mundo compartilha um pouco disso, né? Seja um pouco incômodo, né? As pessoas não faz com isso, né? A gente se pergunta, mas é necessário também. Nessa clínica, eu aprendi um tanto quanto disso. Aprendi também a lidar provavelmente com várias pessoas, né? Aceitar ali já na prática profissional, bastante. Aprendi também sobre postura ética. A dona da clínica, Juliana Mendes, é importante também falar dela. Ela é uma pessoa assim, de uma postura clínica também assim, muito admirável. Então, assim, eu estive, né, antes, durante, pessoas que eu admiro muito profissionalmente, assim, porque eu acho que a nossa profissão demanda essa postura, assim, esse cuidado, esse zelo, assim, com o que chega pra gente, né? Assim, por mais que a gente não tenha aí respostas prontas, né, para todo tipo de caso, mas a gente precisa, no mínimo, assim, ter ela como humano, assim, né? Assim, quem é que chega? Acho que essa é a nossa primeira ano, assim, né? E aí a pessoa vai te contando, né? A clínica que eu gosto de pensar nelas, cada semana, se você pode ter sua técnica junto de você, claro, é importante, fundamental, mas também leve com você um pouco do desconhecido a respeito do outro, assim, que eu acho que isso é muito, muito encantador, né? E também é muito importante. É a imprevisibilidade da vida. A gente fala no psicoclínica assim, né? É lidar com a imprevisibilidade, né? Que sempre é novo, mesmo que a gente faça um traço, né, de uma possibilidade de tratamento, de acompanhamento, tem uma novidade da vida que está viva, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Aproveitando, quero saber como que foi para você na pandemia, porque você já chega no consultório e passa um tempo, a gente atravessa aí 2 anos do online. Conta um pouco da sua experiência, como foi para você. 2020, né, foi quando eu decidi já atender os meus próprios casos fora dessa clínica. E aí foi algo assim muito desafiador. Claro que a pandemia, né, gente, trouxe também para a gente uma certa carga assim emocional, mas assim a própria clínica, como fazer com ela, estava realmente assim, por minha conta, né? Assim, eu tive, claro, né? Como eu acho que muitas pessoas passam por isso, né? Uma certa insegurança, como fazer, né? Porque o online, ele é diferente, ele tem um tempo diferente, é, até a forma de manejar, né? Eu sinto como muito diferente do presencial. Então, foi algo desafiador. Mas como eu estou contando também o início, né? Daquilo que eu tinha decidido para mim, eu acho que foi várias novidades ao mesmo tempo, também tendo que lidar. Eu acho que, por mais que o profissional já estava já há mais tempo na clínica, teve que lidar com essa novidade de só atender online, né? Nunca você fez no online? Para quem também estava chegando, alguma coisa também de novo fez ali, né? E a gente teve que inventar, né? Como fazer. Tanto que a gente tem as modalidades, né? Que o próprio CRP já para a gente como uma modalidade, como as modalidades possíveis, pode ser só voz, tem até mensagem não, texto, não, e-mails, né? Então, assim, você vai ter que saber, enquanto profissional, é possível para aquele paciente, né? Então, teve que ir sentindo ali, né, no manejo, como fazer, né, com cada paciente ali que não podia deslocar até o consultório para poder ser atendido, né? E aí essa transição foi primeiro muito importante, porque assim, essa transição foram até duas, né? Esse início meu em 2020, 19 e 20, né, com a minha clínica e em paralelo com a outra, né, outro lugar que eu trabalhava. E eu, a partir do momento também eu decidi ficar só por conta da própria clínica, que foi também um outro rolê, porque
tem toda uma questão, né? Porque tem a questão salarial, tem talvez ali, porque era um espaço onde já tinha um tempo de consolidação no mercado, então você também pensa nesse da chegada dos pacientes. Mas eu me via já assim, dedicada, eu tinha uma carga horária certinha, semanalmente, e aí eu me via também totalmente dedicada a espaço e o que restava ficava para aquilo que eu queria construir para o meu, assim. E aí eu já comecei a ficar assim, eu quero um pouco mais, assim, eu quero fazer cursos, eu quero, né, assim, trocar mais, né, com os colegas, né, de profissão. E aí eu fiz essa transição, assim, no sentido mesmo de entender que o perrengue vem para todo mundo em qualquer momento, então você tem que ir encarar, né? Então, a partir do momento que você fala assim, olha, não tem uma garantia, né, de que você vai estar sempre ali estável com um determinado salário X durante o mês, você precisa encarar, né? Vai ter desafios, vão ter os riscos mesmo. E aí eu fui, assim, e de fato, eu pude experienciar até o momento que eu estava ali escutando o paciente de uma outra maneira, porque eu já estava já com uma certa organização do que eu precisava. A clínica, eu falo isso, assim, ela não é fácil, de forma alguma. Ela é muito, muito complexa em si, né? Mas aí ela precisa do quê? De uma dedicação. Você precisa de ler, você precisa de supervisão. E você precisa de estar nos cursos, escutando a experiência também do outro ali que está transmitindo, né? Então, eu fui nesse sentido, não para, eu acho, assim, essa questão de qual vai ser o próximo passo, né? Mas eu acho que é importante, assim, tenho sentido isso como uma coisa mais leve hoje, claro, do que no início, né? Mas eu acho que é necessário. Acho que é necessário e muito importante. Sim, sim. Conta pra gente dos seus novos projetos, o que você tem estudado, quais são as interlocuções que você tem feito. Bom, agora, além da clínica, eu faço parte de um coletivo, assim, que é um coletivo que também me ensina muito, chama Ocupação Psicanalítica, e a gente tem frentes, né, de intervenção e também de pesquisa. E aí, nesse momento, a gente pesquisa, se vê semanalmente, né, assim, para pesquisar, para estudar junto a questão da psicanálise, com a ligação aí com a clínica antirracista. E também temos a prática, né, assim, em várias frentes. Uma das que eu faço parte hoje é num quilombo em Belo Horizonte. E aí também tem sido importantíssimo, né, esse espaço onde a gente aprende muito mais, chega para aprender muito mais do que fazer qualquer tipo de intervenção, né, para depois a gente construindo ali um trabalho possível, né, mas que tem sido, assim, uma experiência fenomenal, assim, estar nesses grupos, trazer a questão racial é algo que eu acho primordial para qualquer clínica, para qualquer espaço que a gente esteja. E é isso, assim, né? Nesse momento, os planos são esses para o futuro, né? Quero entrar para pesquisa de forma institucional, enquanto mestranda. Então, já estou caminhando para esses passos aí também. Ótimo. A gente está indo para o finalzinho do nosso encontro de hoje, nosso bate-papo. Eu geralmente pergunto sobre o que você pensa, apesar de você já ter dito, né? Da importância da supervisão, do acompanhamento, de fazer parte de grupos, do estudo contínuo, e qual a orientação que você deixa aqui gravado para as pessoas que vão te ouvir, que vão nos ouvir hoje, ou em algum momento, né, no recorte dessa live, para que elas continuem na jornada como psicólogos, para que elas não desistam da psicologia. Qual orientação, qual recado, qual dica, qual reflexão que você faz? A teoria é fundamental de as supervisões, mas não negligencie o que você escuta ali naquele momento com o seu paciente ou qualquer lugar que você esteja trabalhando com a psicologia. Muitas vezes a gente acha que, comecei agora, meu primeiro atendimento, quer que seja assim, considere enquanto importante, porque até para avançar, né, aprimorar, você precisa partir do ponto que você conseguiu captar, escutar, né? Então, é isso, assim, valide, considere e guarde com você aquilo que naquele momento que a coisa caminha. Presta atenção em quem está na sua frente, né?
Eu falo assim, muitas vezes na faculdade, o aluno, quando ele vai para os primeiros estágios práticos, é aquele pavor que a gente fica, né? Eu também senti aquele frio na barriga, como que vai ser o primeiro atendimento. Quando a gente vai lá na recepção, pega a prancheta, ou né, aqueles escritos dos casos, e a gente vai chamar o paciente pela primeira vez, assim, pelo nome, né? Ei, fulano, né? A gente vai entrar e aquele nada, né? Uma ficha na mão, às vezes aquele escrito de uma queixa principal, mas aquele outro que, do dia que ele fez a inscrição, do dia que ele pensou em fazer terapia, do dia que ele fez a inscrição, da hora que a gente pegou a ficha, até ele entrar na sala, né? Ou mesmo que seja um online, quanta coisa nova pode aparecer naquele momento e a gente só precisa estar ali, né? Foi o que você disse, ouvindo as histórias, o texto, a fala e tudo que ele traz para aquele momento. E então, a gente vai estudar depois, né? A gente vai recorrer à teoria depois, a gente vai estudar aquele caso depois, mas naquele momento a gente só precisa estar ali. Isso. Muito bem, dona Mariana. Quero te agradecer, né? E expressar que eu tenho falado isso, o meu amor por você. E eu tenho esse privilégio de conhecer tantas mulheres incríveis, tantas psicólogas incríveis do meu coração, da minha convivência, da minha trajetória, de mulheres que eu também aprendo muito, e você é uma delas. Eu te admiro e honro o seu trabalho, a sua trajetória, estou aqui na torcida para que você alcance lugares diferentes e que você possa levar a psicologia através da sua vida para inúmeras pessoas e estenda, né, esses braços a lugares que possivelmente eu não irei, mas que você irá. Muito obrigada. É por isso que a gente caminha, né, gente? Ó, sempre tem alguém antes e a gente dá prioridade. Então, assim, eu, né, por ser essa primeira pessoa que apresenta psicologia e ter feito esse mundo se abrir aí, porque de fato é muito importante a gente estar nessa profissão, apostar nela, né? Cada vez mais. Então, assim, obrigado por hoje, obrigada sempre. Obrigada, sim. Beijo no coração. Deixa o seu contato, por favor, seu e-mail, seu contato, seu Instagram. Meu Instagram é @mariferreirapsi, que é esse aqui que está transmitindo. E o meu e-mail é marianaferreirapsique@gmail.com. Qualquer coisa vocês não também Se você convém. nesse momento, né, recorrer a um processo terapêutico, faça a gentileza de mandar um direct para a Mari e agendar a sua sessão. Eu acredito, eu nem sei, na Agenda Aberta 2023, corre, viu, gente? Eu nem sei se tem vaga. Um beijo, querida. Pode apertar nesse X, que eu vou finalizar lá. Muito obrigada. Obrigada. Espero. Bom, nós ficamos aqui, né, com esse bate-papo gostoso com a Mari Ferreira. E eu tenho dito, né, tenho perguntado para vocês que nos escutam, quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos com a psicologia? Quais foram os seus sonhos quando vocês começaram? Estou vendo a Tia Nasa entrou aqui agora, né? A gente encerrou esse bate-papo, mas vai ficar gravadinha a live. E quais são as histórias que vocês estão contando? E quais são as novas histórias que vocês querem contar da sua vida profissional e em relação à psicologia? Nós aqui temos um sonho, né? Nós temos um sonho de continuar promovendo saúde e a vida das pessoas. Nós temos um sonho de usar a psicologia como instrumento para que as pessoas tenham mais qualidade de vida, para que as pessoas se conheçam cada vez melhor, para que as pessoas possam ter mais qualidade nas suas relações consigo mesmo e com os outros. Nós temos um sonho de ver a psicologia cada vez mais valorizada, mais forte, sendo mais útil na vida das pessoas. Então, se você está aqui, se você assistiu ao vivo, se você está assistindo essa gravação, divulgue o nosso trabalho, nos dê sugestões de temas. E também fala assim, Kátia, me chama para esse bate-papo, me chama para conversa, eu quero muito contar qual foi a minha história com a psicologia, qual é a minha história com a psicologia. Vai ser um prazer te receber aqui às quintas-feiras, ouvindo, né, e aprendendo com psicólogos que inspiram. Beijo no coração. Continuem compartilhando o nosso trabalho. Nos ajudem, né, a fazer a nossa página voltar a crescer. E nós nos encontramos por aqui.